Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas se você quiser também você pode me chamar de Lux, que é a mesma coisa. Não é, mas é como se fosse. E nesse vídeo, sendo bem objetivo, a gente vai fazer 4 questões da banca Sebrasp, né, antiga CESP, de psicologia. Mais especificamente, o tema vai ser, dentro da psicologia, psicoterapia breve. Então são 4 questões abordando para que a gente consiga entender mais e entender como que a Sebrasp e outras bancas também acabam cobrando o conteúdo de psicoterapia breve. Então serão apenas 4 questões, mas eu pretendo explorar aí bem cada uma delas. E as 4 questões são da mesma prova, que é do Hospital Universitário de Brasília, HUB, de 2017. Então vamos logo. A primeira questão é assim: julgue o próximo item referente à psicoterapia breve. Esse enunciado aí geral para todas as 4 questões, falando da psicoterapia breve. Aí temos 4 afirmativas, 4 questões. A primeira diz o seguinte: a clínica do trabalho e a clínica psicossocial são tipos de psicoterapia breve. Certo ou errado? Se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e responder sozinho. No caso, essa afirmativa está errada. A afirmativa, ela traz 3 pontos, 3 áreas que são perguntadas para nós, Primeiro, que é a clínica do trabalho, a segunda é a clínica psicossocial e a terceira é a psicoterapia breve. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, mas dando mais ênfase à psicoterapia breve, que é o tema do vídeo, e o tema das questões também. Vamos lá. Psicoterapia breve. A psicoterapia breve é um tipo de tratamento psicológico que se caracteriza por ter um foco e um tempo definidos, com o objetivo de lidar com problemas específicos e de forma mais rápida do que a psicoterapia tradicional. É uma abordagem que se concentra em resolver questões atuais, em vez de explorar o passado em profundidade. Na mesma lógica do vídeo anterior, em que foi um vídeo sobre 5 questões da banca FGV, e uma das questões falava sobre psicoterapia breve. E na mesma linha, já que o conceito é o mesmo, a gente pode perceber que entre as características principais da psicoterapia breve está esse foco, que ele é delimitado, ele é bem definido, o tempo também, que ele é delimitado, e que ele foca ali em questões atuais. Isso é um ponto importante, porque a psicoterapia breve ela não vai ir lá no seu passado, ver as raízes da sua infância, traumas, não sei o quê, não. É coisas atuais, tá bom? Quais são as características da psicoterapia breve? Vamos lá. Primeiro, foco específico. Segundo, ter um tempo determinado. Terceiro, ter objetivos claros. 4, ter um enfoque no presente. E 5, ter técnicas e estratégias diretas. O foco específico significa que a terapia é direcionada para um problema ou um conjunto de problemas específicos que o paciente está enfrentando. O tempo determinado quer dizer que a duração do tratamento é previamente definida, geralmente com um número limitado de sessões. Então você já define essa duração, você já coloca no seu planejamento o término dessa psicoterapia. Por isso que é um tempo determinado. Objetivos claros. Os objetivos da terapia são estabelecidos de forma colaborativa entre o paciente e o psicólogo, com o objetivo de alcançar resultados específicos. 4. Enfoque no presente. A psicoterapia breve se concentra em identificar as causas e soluções para os problemas que o paciente está vivenciando no momento. Técnicas e estratégias diretas. A terapia utiliza técnicas e estratégias mais diretas e mais focadas, com o objetivo de acelerar o processo do tratamento, e promover mudanças. Resumindo tudo isso, a psicoterapia breve é um modelo de psicoterapia com tempo limitado, ou seja, ela tem uma duração mais curta, geralmente ali entre 12 a 40 sessões. E é focada em um problema específico e com objetivos bem definidos. E aí eu vou sempre tentar trazer exemplos práticos para a gente conseguir visualizar os conceitos e tentar aplicar eles na realidade, porque isso ajuda muito a gente a entender como é que isso funciona, Coisas abstratas são mais difíceis da gente entender, mas quando a gente consegue perceber conceitos abstratos na realidade, fica bem mais tranquilo da gente aprender e memorizar. Então vamos lá. Exemplo prático. Karina acabou de se divorciar e ela está com dificuldades emocionais para lidar com essa mudança, Afinal, um divórcio não é um momento tão fácil de lidar, Em vez de iniciar uma terapia de longo prazo, ela vai procurar uma psicoterapia breve para lidar com esse momento específico. O psicólogo vai ajudar a Karina a reorganizar a sua vida, a lidar com o luto desse relacionamento e fortalecer os recursos emocionais para seguir em frente. Então perceba que vai focar no presente, E é muito interessante por quê? Porque a psicoterapia breve ela vai ter uma função de tentar reorganizar a vida da pessoa naquele momento, porque geralmente é um momento de crise. Então é para que o problema não se torne algo mais grave, algo mais persistente.
Para isso que vem a psicoterapia breve, digamos assim, para ter um efeito mais paliativo, para prevenir que o problema se agrave. O próximo ponto é a clínica do trabalho. A clínica do trabalho é uma abordagem da psicologia que estuda as relações entre o trabalho e a saúde mental do trabalhador, buscando entender como o trabalho afeta a subjetividade e o bem-estar dos indivíduos. A clínica do trabalho não se limita à prevenção de doenças e lesões, como a medicina do trabalho, mas ela também se preocupa com a dimensão psíquica e social do trabalho, buscando promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. É uma abordagem da psicologia que se volta para o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. É uma modalidade de intervenção clínica que busca compreender e transformar a relação do sujeito com o seu trabalho. Então, a clínica do trabalho ela vai ficar entre o trabalhador e o trabalho. Essa é a proposta da clínica do trabalho, né? Entender como a subjetividade da pessoa, que é um trabalhador naquele caso, desempenhando esse papel de trabalhador, se relaciona com o seu trabalho. E esse trabalho pode ser tanto uma fonte de realização, de me fazer bem, e também pode ser uma fonte de sofrimento, né, de me adoecer. Por exemplo, a síndrome de burnout. Resumo sobre a clínica do trabalho. Ela tem um foco no trabalho como fonte de sofrimento ou realização, que foi o que eu acabei de falar. Utiliza a escuta clínica e a análise do contexto de trabalho, vai entender esse trabalho como contextual, vamos entender o contexto, sobre que condições, circunstâncias está esse trabalho. É influenciada por autores como Christophe Dejus. Não tem como a gente não falar de clínica do trabalho sem falar de Dejus, quando ele traz a psicodinâmica do trabalho. Esse é um tópico que, se você for estudar a clínica do trabalho, você vai esbarrar nele, inevitavelmente, porque é uma área muito importante. Lembrando que, como eu falei, eu não vou focar aqui muito em clínica do trabalho. Então você não vai entender tudo sobre clínica do trabalho aqui nesse vídeo, porque não é a proposta. Nem sobre clínica do trabalho e nem clínica psicossocial, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui a gente vai falar um pouquinho só para vocês entenderem mais ou menos a área, né, do que está se falando, né, já que a questão trouxe esses dois pontos, mas o foco aqui é psicoterapia breve. Tá? Então, para quem quiser, para quem ainda não estudou, quiser estudar, quiser se aprofundar, vai ter que procurar em outras fontes aí, entender melhor a clínica do trabalho e a clínica psicossocial. Exemplo prático. Pedro, ele é servidor público e ele está adoecendo por conta de uma pressão institucional e da perda de sentido no que ele está fazendo, né? No que ele faz, no trabalho dele. Ele vai buscar um psicólogo na área da clínica do trabalho, que vai ajudar ele a entender como a organização do trabalho está afetando sua saúde mental e a buscar caminhos para ressignificar sua atuação ou até repensar sua posição profissional. Muitas vezes, o que adoece a pessoa é a perda desse sentido do trabalho, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Que sentido tem eu fazer isso? Então, o psicólogo ele vai tentar entender como essa subjetividade está relacionada, está atrelada a esse trabalho. Como o trabalho e o contexto de trabalho, que é as circunstâncias que ocorrem nesse trabalho, estão afetando a saúde mental desse trabalhador. E a gente pode falar de tópicos como qualidade de vida no trabalho, adoecimento no trabalho, estresse ocupacional. Esses são alguns temas ali que a clínica do trabalho vai se ocupar. Agora, falando sobre clínica psicossocial. A clínica psicossocial é uma abordagem terapêutica que considera o indivíduo no seu contexto social, cultural e histórico, além de seus aspectos psíquicos. É uma forma de atenção em saúde mental que busca articular ciência, práticas clínicas e políticas sociais para compreender e tratar a saúde mental. É uma prática clínica voltada para populações em situação de vulnerabilidade social, e isso é um ponto importante, como usuário de drogas, pessoas em situação de rua, pessoas com transtornos mentais severos, e vai integrar aspectos subjetivos e sociais, indo além da escuta individual. A clínica psicossocial, ela vai tentar entender a pessoa para além de aspectos psíquicos. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem uma visão muito reducionista, muito individualista da pessoa, sem considerar o contexto social, econômico, histórico, cultural que ela está inserida. Então a clínica psicossocial vai dizer, não, peraí, eu não tenho como falar de psicanálise, de mecanismo de defesa, de complexo de Édipo, ou sei lá, de reforço ali da reforço e punição da teoria comportamental. Enfim, esses conceitos e ideias individualistas, sem antes eu entender como o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto cultural vai afetar esse indivíduo. Como que eu vou dizer para um paciente, sei lá, talvez você esteja usando ali um mecanismo de negação quando a pessoa está passando fome. Entende? Uma pessoa em vulnerabilidade social, a gente não pode ter uma visão muito individualista dela, mas entender que ela está em um contexto social que é macro, que é mais amplo
e que afeta muito o psíquico dela, que afeta muito a psique e a saúde mental dela. Esse é o ponto, essa é a reflexão, é o estudo da clínica psicossocial. Exemplo prático. Como paciente, nós temos João, 32 anos, e o contexto é, ele vive em situação de rua e ele faz uso abusivo de álcool. Ele é atendido pelo CAPS-AD, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, e a história do caso é o seguinte. João vive em situação de rua há 2 anos. Ele perdeu o emprego e após a separação da esposa, ele passou a fazer uso excessivo de álcool. Ele foi encaminhado ao CAPS-AD para ser atendido em uma UPA por intoxicação alcoólica. Qual vai ser então a atuação da clínica psicossocial? Como que a clínica psicossocial vai entrar nesse caso? Ao chegar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o acolhimento é feito por equipe multiprofissional, vários profissionais ali atuando, que é o psicólogo, assistente social, enfermeira, o psiquiatra. O psicólogo dentro, especificamente nossa área, psicólogos, dentro da perspectiva da clínica psicossocial, primeiro vai haver uma escuta qualificada e sem julgamento. João lhe relata sentimentos de fracasso, abandono e medo, e a escuta do psicólogo vai valorizar a história de vida dele e o seu sofrimento, mesmo em meio ao uso de substâncias. Próximo ponto é a atenção à subjetividade e ao contexto social. O foco não é apenas tratar a dependência química como um sintoma, mas entender o sofrimento subjetivo de João, sua trajetória de exclusão e as vulnerabilidades sociais que o cercam e que atuam sobre ele. Próximo ponto, trabalho em rede. O psicólogo vai articular com a assistência social para conseguir um abrigo temporário. Vai encaminhar João também para oficinas terapêuticas no CAPS e participar de discussões sobre inclusão no programa de redução de danos, por exemplo. São algumas ações, algumas articulações do psicólogo visando ali dentro da área da clínica psicossocial que ele pode fazer. Intervenção contínua e integrada. O atendimento ocorre de forma intersetorial. É saúde, assistência social, habitação, trabalho, O foco é promover a autonomia de João, que ele se torne mais autônomo, trabalhar também os vínculos que ele tem, os vínculos sociais, vínculos familiares, enfim, e também buscar a sua reintegração social efetiva, que ele possa de fato se reintegrar à sociedade de uma forma mais adaptativa, mais saudável, mais funcional. Respeitando o ritmo e as escolhas de João. Sempre esse processo tem que ser levando em consideração o contexto da pessoa e, consequentemente, o tempo dela, o modo dela, a forma dela fazer as coisas, o que ela quer fazer. Então, em resumo, a gente consegue perceber que a clínica psicossocial ela vai integrar, ela vai aliar o cuidado psicológico com o cuidado social. Não tem como eu falar de coisas individuais se antes eu entender os aspectos sociais, históricos e culturais que afetam esses aspectos psíquicos que são individuais, A clínica psicossocial também vai valorizar uma escuta desse sujeito em um contexto de exclusão, ou seja, escutar esse indivíduo a partir de uma perspectiva de que ele está sendo excluído. O psicólogo dentro da clínica psicossocial vai atuar em rede, buscando trazer a proteção social e a intersetorialidade. O psicólogo na clínica psicossocial nunca vai atuar sozinho, ele sempre vai precisar de outros profissionais. Assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras, médicos, clínicos gerais, enfim, toda uma gama de profissionais ali para atuar junto com ele. O trabalho dentro da clínica psicossocial é justamente promover a cidadania, a autonomia, os vínculos que ele tem, reconstruir esses vínculos. E se a gente fala de cidadania, a gente também está falando de direitos. Não tem como a gente falar de clínica psicossocial sem falar de direitos e políticas públicas. Então, também são tópicos que acabam fazendo interface forte, muito próxima com a clínica psicossocial. A clínica psicossocial não vai ter um foco muito específico em cura. Eu quero curar alguém. Mas sim trabalhar na reconstrução de projetos de vida. Tá, enfim, falamos de clínica psicossocial, falamos de clínica do trabalho, falamos de psicoterapia breve. Tá, beleza. Mas por que a questão tá errada? Como vocês puderam perceber, clínica psicossocial, clínica do trabalho e psicoterapia breve não tem nada a ver. São 3 áreas muito diferentes, que cada uma ali tem suas especificidades. Clínica do trabalho, clínica psicossocial são específicas e elas não são tipos de psicoterapia breve. Porque elas não têm nada a ver. A questão foi julgada como errada pela Banca Sebrasp porque a clínica do trabalho e a clínica psicossocial não são modalidades de psicoterapia breve. Essas 2 abordagens têm objetivos, fundamentos teóricos e metodológicos distintos da psicoterapia breve. A clínica do trabalho e a clínica psicossocial são modos de intervenção clínica, sim, mas com outros objetivos, públicos e métodos. Além disso, a clínica do trabalho e a clínica psicossocial não são necessariamente breves e podem se desenvolver em longos acompanhamentos, dependendo da situação do sujeito e do contexto institucional.
Então, não tem nada a ver, tem objetivos, uma área de estudo completamente diferente, tá bom? Então, vamos para a próxima questão, e ela diz o seguinte, próxima afirmativa, né, no caso. A situação de crise é uma demanda para a psicoterapia breve, devendo inicialmente ser realizado o acolhimento de acordo com a abordagem teórica pelo psicólogo. Se você quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e responder. No caso, essa questão está certa, está correta. Se a gente for prestar atenção, a gente pode dividir essa afirmativa em duas. Nós temos duas afirmativas em uma. A primeira é que a situação de crise é uma demanda para a psicoterapia breve. É verdade. E a próxima afirmativa diz o seguinte, que inicialmente, ou seja, no começo, tem que ser realizado o acolhimento, né, de acordo com a abordagem teórica adotada pelo psicólogo. Ou seja, esse acolhimento ele vai se dar de acordo com a abordagem que o psicólogo tem. É uma abordagem psicanalítica? É comportamental? É da TCC? É do psicodrama? Entendeu? Então, conforme cada abordagem, você faz o acolhimento. E também tá certo. A afirmativa foi julgada como correta pelo SEBRASP porque situações de crise são, de fato, uma demanda frequente para a psicoterapia breve. E o acolhimento inicial, considerando a abordagem teórica do psicólogo, é um procedimento essencial e adequado dentro dessa modalidade. Não só dessa, né, mas de todas, o acolhimento ele tem que acontecer. Geralmente ele acontece quando? No começo. Né? Aliás, geralmente não, ele sempre acontece no começo. Né? Você tem que primeiro acolher a pessoa para depois você dar sequência nos próximos passos desse acompanhamento psicológico. Certo? E na psicoterapia breve não vai ser diferente. Primeiro o acolhimento e depois a gente segue para os próximos passos. Situações de crise como demanda para a psicoterapia breve. A situação de crise é sim uma demanda típica para a psicoterapia breve. A psicoterapia breve é indicada para questões pontuais e urgentes, como... O próximo ponto desse comentário é bem interessante porque ele vai falar de situações que demandam, né, que são adequadas, são indicadas para uma psicoterapia breve. Que momentos que são uma demanda para a psicoterapia breve, né? Que circunstâncias são demandas para uma psicoterapia breve? E aqui ele vai falar, nós temos questões pontuais e urgentes, como a perda de um ente querido, separações ou divórcios, como naquele caso prático que eu falei, o diagnóstico de uma doença grave, crises existenciais, tentativas de suicídio ou ideação suicida, mudanças súbitas na vida, como desemprego, violência e etc. Ou seja, a crise envolve um momento de sofrimento agudo, tá? Mas que não é crônico ou permanente, não. E a pessoa precisa de um apoio rápido e focado para lidar com a situação e reorganizar a vida emocional, que foi o que eu falei na questão anterior. É justamente esse o campo da psicoterapia breve. Então, ou seja, trabalhar na reorganização, fazer com que a pessoa ela saia da crise. Né? Pode ser até que depois a pessoa ela se engaje em uma psicoterapia tradicional. Mas para evitar que a crise evolua e se torne um problema persistente, crônico, permanente, o que a gente faz? Psicoterapia breve. Vamos focar ali para tentar reduzir ou tirar, eliminar essa crise ali, para que essa pessoa não desenvolva ali, desencadeie algo mais grave e permanente. A psicoterapia breve ela é indicada nesses casos porque o atendimento ele é focado em resolver ou minimizar o impacto imediato da crise. A duração limitada e os objetivos claros facilitam a retomada do equilíbrio em curto prazo. Intervenções rápidas vão ajudar a evitar que a crise evolua para condições mais graves, como transtornos psicológicos persistentes. O acolhimento inicial é essencial e depende da abordagem teórica do psicólogo. Então, nesse acolhimento, o que o psicólogo faz? Ele primeiro cria um espaço seguro e empático para esse paciente, para esse cliente, para que ele consiga expressar o que ele quer, o que ele deseja e o que incomoda ele. Identificar a urgência da demanda, né? O quão urgente essa demanda é para ele. Avaliar o risco, ou seja, por exemplo, a pessoa tem risco de cometer suicídios ou de quebrar vínculos importantes, né? E compreender o contexto emocional do paciente. O acolhimento, lembrando, ele não é genérico. O acolhimento ele não é genérico, ele varia conforme a abordagem teórica do psicólogo, que foi o que eu falei no início. Cada abordagem vai ter uma forma de abordar esse paciente. Próxima afirmativa, vamos lá. O êxito da psicoterapia breve está relacionado às condições psíquicas do paciente para elaborar, perlaborar e deliberar, sem considerar a relação transferencial. Se você quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar e tentar resolver. Nesse caso, o gabarito é errado. O erro da frase está em sem considerar a relação transferencial. A transferência é um elemento fundamental em psicoterapia, inclusive na psicoterapia breve, quando ela tem uma abordagem psicanalítica ou psicodinâmica, né? Ignorar a transferência compromete o entendimento e o processo terapêutico.
O êxito da psicoterapia, segundo as abordagens psicodinâmicas, não depende apenas das condições psíquicas do paciente, né, como elaborar, perlaborar e deliberar, mas também da relação terapêutica, né, que inclui a transferência e a contratransferência. É interessante falar que aqui ele não fala que a psicoterapia breve tem um teor psicanalítico, né, de início. É importante a gente prestar atenção que ele traz alguns conceitos psicanalíticos, né, como elaborar, perlaborar e deliberar. Quando você coloca o olho nesses conceitos psicanalíticos, ali você já vai entender que a questão quer de você o quê? Uma abordagem psicanalítica da psicoterapia breve, já que ela falou que as questões seriam sobre psicoterapia breve. E a relação transferencial é central dentro da psicoterapia breve de base psicanalítica, né? Aliás, de qualquer psicoterapia de base psicanalítica ou psicodinâmica, né? A transferência. A transferência é o processo pelo qual o paciente transfere para o analista sentimentos, desejos e conflitos inconscientes, que remetem ali a figuras importantes do seu passado, que eu falei até no vídeo anterior, né, sobre Lacan e tudo mais. Figuras importantes do seu passado, como, por exemplo, pais, figuras de autoridade, etc. Qual é a função da transferência? A transferência é um mecanismo de defesa e, ao mesmo tempo, uma ferramenta crucial para o tratamento analítico, né, o trabalho analítico. Ela permite que o paciente reviva e explore conflitos do passado, no contexto da sua relação com o analista. Então é quando ele traz esses conflitos lá de trás e revive eles como se fossem presentes nessa relação paciente e analista. Qual é a relevância da transferência? A transferência é vista como uma das forças motrizes da análise, pois ela atualiza e manifesta as demandas infantis do paciente. Eu vou falar só um pouquinho de contratransferência, porque eu acho um desperdício falar de transferência e não falar de contratransferência, tá? Mas é bem rápido. A contratransferência refere-se às reações emocionais, pensamentos e fantasias que o analista experimenta em relação ao seu paciente, como resposta à transferência desse paciente. Qual a função da contratransferência? A contratransferência pode ser um obstáculo para o tratamento, se não for devidamente analisada e compreendida pelo analista. No entanto, ela também pode ser utilizada como instrumento analítico para compreender melhor a dinâmica transferencial do paciente. Relevância. A contratransferência, ao ser analisada como um reflexo da transferência do paciente, pode fornecer pistas sobre os conflitos inconscientes do paciente e ajudar o analista a responder de forma mais adequada à transferência. A transferência é do paciente para o analista, mas a contratransferência é do analista para com o paciente. Então, o que a gente entende aqui? Sendo, então, a transferência um ponto crucial, uma força motriz, algo de suma importância para uma psicoterapia de base psicodinâmica, ignorar a relação transferencial não faz sentido nenhum. Por isso que a questão está errada. Por que a transferência ela é importante mesmo nas psicoterapias breves, né, de base analítica? A transferência vai ajudar o terapeuta a entender os padrões de relacionamento do paciente dele. Além disso, mesmo que a psicoterapia seja mais curta, ela precisa considerar como esse paciente se relaciona com esse terapeuta, pois isso revela quais são os conflitos emocionais vividos, sentidos pelo paciente. Ignorar a transferência compromete a profundidade da escuta e limita a eficácia do tratamento. E aí ele falou de 3 conceitos, né, que é elaborar, perlaborar e deliberar. E para a gente não ficar perdido sobre o que é elaborar, perlaborar e deliberar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Elaborar. Elaborar é refletir e dar sentido às experiências emocionais vividas. Então é você dar sentido às suas experiências. Perlaborar é trabalhar emocionalmente o que foi elaborado, se aprofundando no sofrimento para transformar esse sofrimento. Deliberar é tomar decisões conscientes, com base no que foi compreendido. A elaboração, perlaboração e deliberação precisam da transferência. Elaborar e perlaborar conflitos inconscientes geralmente acontecem justamente nessa relação terapêutica entre analista e paciente, onde os padrões desse paciente, padrões de relacionamento, emergem, né, nesse ambiente seguro e ali são analisados. A transferência é justamente esse espaço onde esse paciente ele pode reviver esses conflitos, essas relações e ressignificar essas experiências. Isso vai permitir, vai ter como consequência mudanças no nível inconsciente e, consequentemente, ele vai poder deliberar de maneira mais consciente, ou seja, tomar decisões de maneira mais consciente. Exemplo prático. Um paciente de psicoterapia breve começa a se sentir rejeitado toda vez que o terapeuta muda o horário da sessão. Se o terapeuta não considerar a transferência, ele pode achar que é só uma reclamação comum. Mas se ele considerar a transferência, ele pode perceber que o paciente está revivendo sentimentos antigos de rejeição, talvez relacionados à infância. E isso é um material clínico valioso para a terapia, mesmo sendo breve.
Então, aí está um exemplo em que a transferência ela é muito importante em uma psicoterapia, ainda que ela seja breve. Eu vou falar um pouquinho sobre perlaborar, porque foi um termo que para mim foi novo e talvez seja novo para você também. Eu vou aprofundar só um pouquinho em perlaborar, né? O que significa perlaborar? Perlaborar é um termo psicanalítico que se refere ao processo de trabalhar intensamente algo em nível emocional e psíquico, para compreender isso de forma mais profunda e transformar isso, essa coisa, né? É uma espécie de digestão emocional. Vamos pensar ali que você está tentando superar um problema emocional, como um trauma, uma perda. Elaborar seria você entender o que aconteceu e nomear os seus sentimentos. Mas perlaborar é você ir além, é você revisitar esses sentimentos, processá-los repetidamente e conectar esses sentimentos com outros aspectos da sua vida. E com o tempo, transformar essa experiência em algo que não te machuque mais do mesmo jeito. Ou seja, é você entender que tem sentimentos que você precisa ali estar revisitando sempre, várias vezes, para você conseguir digerir. Você não vai conseguir apenas em uma visita a esse sentimento, vamos dizer assim, conseguir lidar com aquilo de uma maneira mais saudável, mais funcional. É o que você vai precisar digerir, você vai precisar revisitar diversas vezes, até que aquilo não te machuque mais, pelo menos não do mesmo jeito. Exemplo, alguém com medo de rejeição pode na terapia perceber que isso vem de experiências da infância. Mas esse medo ele não vai desaparecer só com a descoberta, né, que é a elaboração. É preciso passar por momentos onde esse medo de rejeição surge, inclusive na relação com o terapeuta. Vivenciar esse medo, analisar ele com a ajuda do terapeuta, até que a pessoa possa lidar com ele de uma forma mais saudável. Então, perlaborar é um processo ativo de trabalhar intensamente conflitos, sentimentos de maneira ali profunda. Geralmente isso vai ser facilitado pela transferência, que vai permitir que esses conteúdos inconscientes surjam, né, e sejam trabalhados ali naquele ambiente seguro. A próxima questão diz assim: a compreensão das defesas permite empregar de forma saudável o sofrimento, e seus efeitos ajudam a melhorar as condições do tratamento. Se você quiser responder sozinho, este é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar resolver. Bem, o gabarito dessa questão é certo, tá correta, tá bom? Vamos lá ver o porquê. O que são defesas? São mecanismos de defesa psicológicos inconscientes, que atuam ali no inconsciente, estudados nas teorias psicanalíticas, né? Os mecanismos de defesa ali são conceitos, né? Um conceito, aliás, psicanalítico. Mecanismos de defesa são mecanismos que vão ajudar o ego a lidar com conflitos internos e proteger esse sujeito do sofrimento psíquico, né? Como exemplos de mecanismos de defesa, nós temos a negação, racionalização, projeção, regressão, repressão. Todos esses são mecanismos de defesa. Lembrando que cada um atua de um jeito, tá? Por que compreender as defesas ajuda na psicoterapia breve? Na psicoterapia breve, o tempo é limitado e o terapeuta precisa identificar mais rapidamente os padrões defensivos que impedem o paciente de entrar em contato com o seu sofrimento de forma construtiva. Ao compreender esses mecanismos, o terapeuta pode ajudar o paciente a perceber como ele está se protegendo de dores emocionais, transformar esse sofrimento em um material de trabalho terapêutico, ou seja, usar a dor como oportunidade de mudança, facilitar o processo de elaboração, né, ou seja, reflexão, e até de mudança comportamental ou emocional. O sofrimento ele pode ser usado de forma saudável? Sim, pode sim. A psicoterapia não elimina o sofrimento, e isso é importante. As pessoas acham que vão em psicoterapia e nunca mais vão sofrer. E não, psicoterapia não é pra gente não sofrer, mas é pra gente lidar com esse sofrimento de uma forma mais saudável. Isso por quê? Porque o sofrimento, ele é visto, né, ele é entendido como um mecanismo de adaptação. Né? Então, ou seja, é um processo comum, natural do ser humano. Nós sofremos, é normal, é comum, é saudável, sabe? Sofrer faz parte da existência humana. O sofrimento é inerente à condição humana. A gente vai sofrer, mas esse sofrimento não precisa ser patológico. Ele pode ser saudável, né? Um sofrimento ali que te ajude, né? Que te coloque para frente e não que te carregue para trás. A psicoterapia breve vai ajudar a pessoa a entender o seu sofrimento, né? E com isso a pessoa ela vai poder entender por que ela está sofrendo, transformar esse sofrimento em aprendizado ou crescimento emocional e também reduzir o sofrimento desnecessário que é agravado por defesas rígidas ou inconscientes, que é justamente esse sofrimento patológico, esse sofrimento excessivo que não tem necessidade. Ou seja, vamos sofrer? Vamos, mas ninguém precisa sofrer em excesso, não vamos sofrer além do necessário, né? Continuando, exemplo prático. Uma mulher ela inicia a psicoterapia breve após o término de um relacionamento. Ela diz que não sente nada e vida que segue. O terapeuta percebe que ela está usando a negação como mecanismo de defesa. Ao ajudar essa mulher a ter consciência disso, dessa defesa,
ela vai começar a reconhecer a sua tristeza e raiva. A partir daí, o sofrimento deixa de ser paralisante e passa a ser transformador. Afinal, ela terminou um relacionamento. Se ela gostava dessa pessoa, é claro que ela ia ter sentimentos. É claro que ela vai sentir coisas comuns, como raiva, tristeza. É normal. Houve a quebra de um vínculo, né? Nós não somos robôs. É normal, a gente vai sofrer, a gente vai sentir, né? E a gente precisa sentir, faz parte, é natural do ser humano sentir. O errado seria não sentir. O que traz mais sofrimento é não sentir. A banca Sebrasp considerou a afirmativa correta porque a compreensão das defesas é central para o sucesso da psicoterapia breve, nas abordagens psicodinâmicas, é claro. Essa compreensão permite que o sofrimento seja elaborado e utilizado de forma saudável, e não apenas evitado. Isso melhora as condições do tratamento, tornando ele mais eficaz, mesmo em prazos limitados. Ou seja, é a gente pegar esse sofrimento, elaborar, refletir sobre ele e utilizar ele como trampolim para esse crescimento, né? Que esse sofrimento nos leve para frente e não para trás. Bem, foi isso. Acabaram as questões. Espero que tenha sido de ajuda para vocês. A gente vai terminando por aqui hoje, mas antes de terminar eu quero dizer que as sugestões e correções estão abertas, tá? Então, se tiver alguma sugestão, alguma coisa ou até uma correção, pode dizer, pode falar. A gente está justamente aqui para isso mesmo, para trocar. Faz parte da caminhada, do concurso, de estudo, a gente conseguir trocar e aprender mais com o outro. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal caso você queira receber mais vídeos como esse. Compartilhe com outros colegas psicólogos que estão aí na caminhada do concurso e que de alguma forma possa ajudar eles. Comente o que você achou, sugestões, correções, enfim. O espaço dos comentários é justamente para isso. Caso você também queira aprofundar alguma coisa, trazer algum conceito, enfim, alguma dica para os colegas também é muito importante e ajuda demais. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!